Aqui em Portugal está mais contida a situação. Já se fala na possibilidade de, a partir de maio, levantar o estado de emergência, então a situação aqui está um pouco mais controlada, felizmente. Agora, em O Espanha curioso é está... que eu vi que a Suécia está aberta, né? Praticamente aberta, mas tem a mesma população que Portugal, mas tem o dobro de mortes, né? Mas está aberta, a Suécia está aberta. Vamos ver se Aberto, eles, sim, mantém, né? vamos ver se eles não erraram a estratégia, não é? Errar a dose. Ninguém sabe muito bem se... exatamente, mas se não erraram, vão-se sair bem, sim, eles estão mais ativos, a sociedade está mais ativa, a economia está mais ativa, e se correr bem, vão ter vantagem. Mas tem uma organização também princípio, né? Quer dizer, os mais velhos já moram sós, tem toda uma organização da sociedade assim mais fácil, né? Mais bem estruturado. Mais bem estruturado quando você pensar assim, né? No combate ao vírus, então permite, digamos, essa ousadia, vamos dizer assim. É verdade. É diferente do nosso modelo de sociedade, né? Onde as famílias ainda estão muito juntas no mesmo teto, né? Sob o mesmo teto. E sem falar da pobreza, o percentual de pessoas que não tem serviço o mínimo necessário para a saúde, né? O Brasil na sua dimensão. É um estado de bem-estar social funcionando, né? Lá na Suécia. É preciso pode verticalizar, digamos assim, né? A quarentena. Isso aí. Vamos lá, gente. 8h30 em ponto. Vamos lá? Heloísa. Sejamos pontuais, né? Isso. Heloísa e Carlos Arruda. Hoje eu vou pedir a Ana para dar os boas-vindas para todos. Ana. Vou só tirar aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar virtual. O nosso objetivo é justamente nos apoiar nesse período de exceção, de pandemia e de crise. Nós não podemos mais, no momento, realizar os nossos eventos presencialmente, mas entendemos que é nesse momento também que precisamos estar juntos para enfrentar esses desafios, essa crise. Então, depois aí das primeiras 2 semanas em que acho que estava todo mundo aterrissando, achando a sua rotina, adaptando as operações na medida do possível, achamos que agora é o momento de voltar com a temática de inovação e como que fica isso nesse tempo, e no sentido menos de dar recomendações a vocês, mas eu acho que no primeiro momento também escutá-los, como que cada organização está passando nesse momento e como podemos aprender com a experiência do outro. Então, o nosso objetivo é realizar esses webinars semanalmente, nesse primeiro horário da manhã. Eu brinquei com o Carlos que eu nem lavei meu cabelo, nem sequei meu cabelo, né? Trabalhando de home office, acabei de fazer a minha prática virtual de yoga para estar aqui com vocês. Então, o objetivo é que cada semana a gente traga diferentes participantes, âncoras, moderadores, para compartilhar essa experiência e para que a gente, a partir desses âncoras, tenhamos um debate. Com um webinar virtual, eu acho que ele transcende as barreiras geográficas, né? A gente estava aqui falando do Gonçalo, que está em Lisboa, mas também entendemos que é um momento único para unir as nossas comunidades. Então, atualmente, nós temos em São Paulo, em Minas e no Ceará. Então, é a ideia que podemos estar juntos aqui nesse ambiente virtual a cada semana. E aí, à medida que o tempo for passando, nós vamos ajustando os temas. Enfim, estamos também sempre super abertos a escutar as sugestões de vocês. Então, é isso. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Heloísa, que vai ser a nossa moderadora hoje. Bom proveito.
Bom dia a todos. Obrigada a toda a equipe do Núcleo de Inovação pelo convite para que eu modere esse painel. Como a Ana já colocou, né, um encontro dos CRIs das nossas comunidades nacional, Minas e Ceará. Já começo aqui esse momento falando do futuro, né, que é o próximo webinar, que vai ser na próxima quarta-feira, não às 8h30 da manhã, como aconteceu esse e o anterior, mas às 18h30. E focaremos esse próximo webinar no uso da inteligência artificial em tempos de crise. Então, a gente vai não só ver o que as empresas estão fazendo, mas explorar o potencial do uso da tecnologia, em especial inteligência artificial, para superar, criar novas oportunidades de negócio, etc. Bom, então vamos lá, quero agradecer os nossos participantes por terem aceito o nosso convite. Nós estamos com o João Vicente, da Hermes Pardini, Ricardo Caldeira, da ISQ Brasil, e pelo CRI Ceará, o Fernando Bosch, da M. Dias Branco, empresa alimentícia, né? Então, temos uma empresa da área de saúde, né, de serviços de saúde, uma empresa de engenharia, cujo foco de mercado é a indústria, né, indústria manufatureira, e uma indústria alimentícia. Então, obrigada aos três por aceitarem esse momento aí para compartilhar com toda a equipe do CRI, com todos os participantes dos CRIs, esse momento, vamos dizer, interessante, né? E é um momento interessante em que a gente está lidando com um desafio de momento tão crítico, que toda a crise, não só sanitária, mas econômica em função da pandemia do coronavírus, mas precisamos, e fica claro o tamanho da importância da inovação, da pesquisa, nesse processo de superação da crise, não só na sua contribuição para a saúde pública, mas também como ferramenta e como estratégia para superar a crise, através do desenvolvimento de novos produtos, serviços, enfim, é isso que a gente quer explorar aqui hoje, né? Primeiro, entender como as empresas estão lidando com esse grande desafio atual, em função da crise do coronavírus, mas, principalmente, quais as estratégias que as empresas estão utilizando nesse momento, em que medida a crise afetou as atividades de P&D nessas empresas e nas outras do CRI, e, enfim, explorar um pouquinho também de sugestões, de dicas, que é uma prática dessa comunidade envolvida nos CRIs. Né? Então, é a contribuição que o CRI dá nesse momento, tanto do ponto de vista da identificação do momento, mapear esse momento, como compartilhar as práticas e ajudar a pensar sobre o futuro. Pensando nisso, também o CRI da Fundação Dom Cabral se uniu com a ANPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Empresas Inovadoras, e fez uma pesquisa nos dias 4 e 6 agora, é uma pesquisa super recente, lançaremos o relatório provavelmente amanhã, e a gente já vai trazer um pouco de informações, das principais informações nessa pesquisa, né? A gente viu que a maior parte das empresas pesquisadas sofreu negativamente em termos das suas atividades de P&D, né? Teve suas atividades de P&D impactadas.
grande parte dessas empresas, foram raras as empresas pesquisadas que não tiveram as suas atividades de P&D afetadas, e mais raras aquelas que não estão atuando com foco no curto prazo. Então, o curto prazo passou a ser a grande tônica, a preocupação com o curto prazo, o que aflige os executivos em todas as empresas no Brasil, mas o interessante é que, apesar do foco atual estar no curto prazo, as empresas estão trabalhando principalmente as estratégias para atuação não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Então, um trade-off entre o agora, entre os desafios atuais, em sair da crise mais rapidamente, mas também olhar para o futuro, né? Olhar para curto, médio e longo prazo, e a gente entende a importância do processo de inovação como ferramentas para sair da crise e ter esse distanciamento na medida do possível do curto prazo. Então, eu queria chamar a participação dos nossos convidados já, para a gente começar a discutir, primeiro, no caso específico das suas empresas, né? Vamos começar com empresa de engenharia. Como é que vocês têm sentido e como é que vocês têm atuado para preservar as atividades de P&D lá na ISQ, Ricardo? Vamos abrir com você. Então, como é que a empresa está lidando com o planejamento de pesquisa, com as equipes envolvidas, com o orçamento da área? Como é que está o retrato atual na ISQ? Olha, muito bom dia. Obrigado, Heloísa, pelo convite. Obrigado, Ana, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Saudade do CR Minas, né? Saudade. Nós íamos fazer o primeiro encontro e foi adiado. Nós vamos também ter que nos reinventar, né? No CR Minas, temos que olhar para o que está acontecendo também, nos reinventar os nossos temas do CR Minas. Mas eu diria o seguinte, e tem aí todo um lugar comum, né? Nós estamos atravessando uma crise de escala mundial, né? Sem precedentes, onde a gente vê aí uma destruição nos próximos meses da economia, né? Então isso nos preocupa muito, isso nos faz ser muito imediatista, né? Para olhar para dentro da empresa, e aí são dois olhares, né? Um de foco nas pessoas, na saúde das pessoas, né? Aquelas que estão trabalhando no home office, aquelas que estão também nas atividades em trabalhos continuados dentro do cliente, um acompanhamento diário de todas essas questões, e o outro olhar, evidentemente, para a sobrevivência da empresa, para a vida da empresa, que é o caixa, né? Então, nós temos que estender o nosso caixa, nós temos que ter um cuidado muito especial, uma atenção muito especial, né? sobre o caixa, porque o caixa também implica não só na sobrevivência da empresa, mas na continuidade das pessoas, dos salários e tudo que está também no conjunto geral. E quando a gente olha aí para as questões da rotina da empresa, claro, a gente mantém o nosso foco, né, as nossas reuniões diárias, no sentido de dar continuidade aos projetos, evidentemente salvaguardando aqueles que precisam de investimentos, né, certamente são colocados no segundo plano, mas a visão é que nós temos diante de uma nova situação e diante de um futuro imediato, né? Quer dizer, no momento em que viver, né, pensar e trabalhar se confundem, né? Isso nos remete rapidamente a um futuro. Nos remete rapidamente a um futuro, e é um futuro certamente diferente. Então, vai exigir da nossa organização um trabalho muito forte. Primeiro, nessa ambidestria, né, de estar preocupado com a operação, de estar preocupado com o caixa, de estar preocupado com a continuidade e preocupado com a saúde das pessoas.
e depois toda a agenda que diz respeito à inovação, porque eu acho que a inovação agora ela é mais do que necessária, né? Ela é mais do que vital. Eu acho que nós temos que, a palavra talvez seja reinventar dentro da própria inovação. Então, quando eu dizia aí para a Ana que nós já, ao longo desses anos aí do CR Minas, nós discutimos vários temas, trouxemos várias pessoas de vários ramos de atividade para discutir, e a gente tinha sempre um conceito que a gente estava no bojo de uma grande transformação, né? Nós estávamos inseridos no futuro presente, mas trabalhando numa grande transformação. Eu acho que com essa crise agora, a gente entende que a gente tem um futuro muito imediato, né? Então tem que ser muito imediatista. É claro que alguns projetos que estão em andamento continuam, né? Aqueles que são possíveis, por exemplo, nós temos um grande projeto para pesquisa em águas profundas a ser desenvolvido junto aí à ANP, com o financiamento da Petrogal e com startups juntas. A gente continua com o projeto, mas terá impactos, né? Terá impactos no momento em que a gente precisar dos laboratórios, no momento em que a gente precisar de testes, por exemplo, nos centros que não está operando, no centro de pesquisa da Petrobras. Então, impactos há. O que nós temos que fazer é o dia a dia, né? E aí, quando se olha para o dia a dia, a gente encontra um outro obstáculo, né? Uma outra relação de dificuldade, que é como planejar, né? E como estabelecer crise, né? Mesmo numa visão de curto prazo. Então, é mesmo dia a dia, é mesmo a solução a cada momento, diante de novos fatores, e é claro, diante de uma possibilidade do retorno da operação, o que nos faz imaginar e trabalhar, e o tempo todo está ligado que a gente precisa logo voltar, e alguns pontos são muito importantes nisso. Então, eu deixo agora a minha palavra, acho que nós vamos dar continuidade exatamente para falar um pouco mais dessa perspectiva futura e imediata, e passo a palavra então, aos meus colegas. Tá bom, obrigada, Ricardo. Eu queria passar a palavra para o João Vicente, da Hermes Pardini, e, enfim, João, como é que a Hermes Pardini está lidando com o P&D nesse momento atual? A Hermes Pardini é uma empresa que está, vamos dizer, no olho do furacão, né? É uma empresa de análises relacionadas à saúde, então certamente foi impactada. Queremos saber de que maneira foi impactada, positiva ou negativamente, e qual é a perspectiva da agenda da Hermes Pardini nesse momento, e se você puder até extrapolar um pouco o olhar, não só sobre a Hermes Pardini, mas sobre as empresas do setor de saúde de maneira geral, do ponto de vista das estratégias de inovação e dos riscos e oportunidades atuais. Pois não, Luiz. Bom dia a todos. Realmente a área de saúde foi afetada diretamente. Muita gente pensa, né, que a área de saúde não está na crise porque está se precisando muito, mas não. A gente que é um laboratório, né, são as análises clínicas, uma queda de receita de volume muito grande em função de falta de prescrição, né? Os médicos não estão atendendo, os hospitais não estão operando, então quando não há prescrição, não há realização de exame. Então, nesse ponto, a crise também atinge todos os players aí de saúde. Em relação à crise, como lidar, né? Sem dúvida, o foco passa a ser na operação, a sustentabilidade, / sobrevivência, operar, atender e produzir minimamente possível. Além de manter a operação, a outra vertente que se abre é criar novas fontes de receitas, né? Tempos novos, mundo novo, novas formas de receitas vão ter que ser geradas, e a gente já começa a enxergar, já começa a colocar em prática alguns serviços. Ao longo aí, a palavra voltando para mim, eu posso aprofundar mais, mas posso citar um, por exemplo, que é o atendimento domiciliar.
A gente nota que isso vai ser bastante crescente, uma tendência muito grande. Então, a gente está, assim como outros players da área de saúde, também aprimorando o atendimento domiciliar. E ainda na operação, não podendo abrir mão, né, do caixa, como já foi dito aí, atendimento, produção, supply e logística, né? São duas áreas aí que a gente tem que ficar muito atento para a produção continuar e o dia a dia seguir. Redução de custos é uma coisa natural. Eu acho que todo o mercado já está bem sensível a isso, né? Tanto cliente quanto fornecedor, da necessidade de se dar as mãos e criar pontes nesse momento. É um momento único na história da humanidade. Então, a gente vem notando também que os nossos fornecedores estão cientes e estão nos ajudando, assim como nós vamos ajudar a outros players da cadeia. E a redução de custo nesse momento, que seja 3 meses, que sejam 4 meses, ela vai ter que existir, e para a gente tentar preservar empregos, né? A grande questão aí que a gente está batalhando e lutando é a redução de custo primeiro com os fornecedores, para depois a economia melhorar, a recuperação ser o famoso V que todo mundo espera, e sendo em V a gente vai conseguir poupar aí headcounts, poupar empregos, que vai ser muito importante. Outra novidade que surgiu forte, né, eu atuando na área de tecnologia, é o home office. Eu acho que é algo que veio para ficar. Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais a como trabalhar, a como ter segurança, né, nessa ferramenta, a como medir produtividade, olhando mais para a lei agora, porque talvez isso possa vir para ficar, né? Mesmo depois da crise, talvez seja uma ação que venha para ficar, que vai reduzir alguns custos fixos que a empresa, companhia tem. Então, também pode ajudar aí. A gente está bastante atento na forma como nossos colaboradores estão se portando trabalhando em casa. A área de P&D, nossa, Heloísa, ela está no olho do furacão, né? Ela, pelo contrário, ela não foi esvaziada nem diminuiu o escopo, pelo contrário. A gente está aí numa guerra grande para a detecção do vírus, né? A gente sabe que o mundo inteiro está sofrendo com falta de insumos. Não existe insumos para fazer todos os testes necessários. O Brasil recebendo poucos insumos, a verdade é essa. E a nossa turma de P&D buscando alternativas para se fazer mais testes. Então, a gente tem o PCR molecular, que é o mais tradicional, né? O mais certeiro. E aí a nossa turma de P&D trabalhando novas formas de extração, de execução, de liberação, e essas novas formas de extração é para trabalhar no cenário de limitação de matéria-prima, ou seja, extrair mais com menos matéria-prima. Então, esse é um trabalho que a turma de P&D está fortemente atuando. Também verificando o teste molecular, a imunografia, também vendo o percentual de acerto, o percentual de erro, quando fazer, quando é indicado, quando não é indicado. E também os famosos testes rápidos, né, que são sorológicos. A gente usa aí IgA, IgM, e também estudando formas de como aplicar, quando aplicar, com qual frequência aplicar. São testes menos eficazes, todos sabemos. O PCR é o teste mais eficaz, mas a gente tem uma falta de matéria-prima muito grande para esse tipo de exames hoje de detecção. Então, a gente começa já, emendando sua segunda pergunta de como a tecnologia pode ajudar, a gente já começa a entrar em questões de analytics, por exemplo, de inteligência artificial, né? A gente está começando a enxergar que a gente pode predizer que as pessoas que estejam com corona e que não consigam fazer um teste, ela tem outras N alterações em N exames. O exame clássico aí é o raio-x, a tomografia, que hoje é muito simples para um robô identificar variações no exame de imagem e mostrar que existe uma anomalia, assim como até mesmo exames de sangue. A gente está vendo aqui que o paciente com corona tem N implicações num simples hemograma. Então, a gente também pode ir, e a turma de P&D atuando fortemente, em quais são essas predições, para também você conseguir a detecção sem um teste de PCR. E um mais recente que a gente vem lendo aí na mídia, até mesmo
testes de tosse. Não sei se todos sabiam, testes de tosse do paciente já vem sendo bastante difundido nos Estados Unidos. O tipo de tosse do paciente pode ser um fator aí determinante para a detecção do corona. Então, a gente também olhando isso fortemente. E novas fontes de receita, eu falei do domicílio, dentro do domicílio, uma tentativa de a gente está chamando de kit self-collect, né? A área de saúde toda preocupada com isso, para fazer a detecção em casa, né? O próprio paciente fazer em casa isso, de uma forma segura, sem a presença de nenhuma coleta, né, externa, para que ninguém precise entrar na sua casa e que possa trazer de alguma forma o vírus para dentro da sua casa. Então, um kit que o próprio paciente possa fazer a coleta e enviar para o laboratório. E depois, não sei se eu volto, tenho mais N exemplos. Tá, legal. Só o último, que é a telemedicina, né? Telemedicina é algo que foi liberado aí temporariamente durante a crise, mas que vão gerar N oportunidades aí, vai ser um outro business a telemedicina. A gente vai ter aí portais vinculados a essas consultas, a gente vai ter farmácias vinculadas a essas consultas. Então, é gerado um outro business aí e novas fontes de receitas, como eu falei no início, e todos temos que estar antenados a isso aí. Então, passo a bola para você, Luiz. Muito bom. Obrigada, Ricardo. Você trouxe aí vários elementos, né? Vários exemplos de inovação, desde modelo de negócio, quando altera métodos de coleta, novas formas de ir ao cliente, né, de estar próximo ao cliente, como também inovações de produtos, né, e até de processo. Extrair mais com menos matéria-prima, né, mais testes com menos matéria-prima, enfim, são situações em que essa crise mostra oportunidades de avanços no setor de saúde. A gente começar a chegar algumas perguntas aqui. Quero estimular que todos os participantes possam mandar as suas perguntas pelo nosso chat. Mas já passo aqui a palavra para o Fernando Bosch, da M. Dias Branco, que, assim como o setor de saúde, o setor de alimento também tem sido bastante impactado, né? Principalmente, e aí negativamente, alimentação fora do lar, e quero ouvir aqui de uma indústria que fornece alimentos, né, principalmente os produtos não perecíveis, foram, as pesquisas, os dados estão mostrando, impactados positivamente, né, foram muito demandados, principalmente nessas primeiras semanas de confinamento, isolamento social, que foi imposto pelas autoridades, né. Então, como é que esse cenário todo impactou não só os negócios da M. Dias Branco, Fernando, mas também os projetos e as iniciativas da área de inovação? Luísa, obrigado pela pergunta aí. Eu agradeço ao Núcleo de Inovação, né, o convite para participar desse momento. Bom, a indústria de alimentos, ela, como uma indústria essencial, né, que a gente está sendo tratado no sentido de poder garantir à população o abastecimento de alimentos nas gôndolas, né? Então, teve um momento de muita discussão, inclusive, entre as associações das indústrias de alimentos, enfim, uma mobilização forte para garantia de que toda a rede não fosse impactada negativamente, né? Então, quando eu falo de toda a rede, é a questão de abastecimento das plantas, né? Toda a questão de supply, essa questão também da própria produção, a permissão de que
os nossos colaboradores consigam chegar às fábricas para poderem executar seu serviço, enfim, e também a comercialização. Então, teve essa mobilização muito forte da indústria de alimentos, e nós não fomos diferentes nisso, para conseguir garantir, e isso é um propósito muito forte para a gente, garantir o abastecimento regular de alimento nas gôndolas. Então, existe aí também uma complexidade, como o próprio Ricardo colocou, e o João também, existe uma complexidade muito grande, porque nesse momento de, muitas vezes, de excessos, né, momentâneos e de rompantes, de ir ao mercado e se abastecer, enfim, isso traz um momento, essa questão de excesso de pedidos, por exemplo, né? E isso traz a complexidade para toda a cadeia, por exemplo, de fornecimento, né, para a gente, de insumos, enfim. Aí, o que acontece com os projetos, né? Os projetos de novos produtos, a área de inovação ela tem um papel fundamental na questão de reequilibrar esse pipeline de projetos. Então, isso é uma das principais funções agora nesse momento, né? Que o curto prazo é o futuro, como disse o Ricardo, de reequilibrarmos e focarmos em outros aspectos, como a própria garantia de funcionamento da fábrica, já que ela está buscando o máximo de performance nesse momento complexo. Então, o time de P&D, nesse reequilíbrio de esforços, ele acaba focando mais em projetos também que visam a redução de custos operacionais, orientação das equipes profissionais das fábricas, né? Uma orientação técnica, também numa questão de viabilidade de, por exemplo, transferências de produção entre uma linha e outra, ou até mesmo de reduzir excesso de setups em linhas. Isso também é uma condição. E a equipe técnica de uma empresa, né, de uma indústria de alimentos, também, ela pode agir nesse sentido para tentar preservar e tentar que esse propósito máximo de garantir abastecimento e alimento para a população possa ser relativamente atingido. Lógico que tem o olhar além do produto. Então, a gente percebe também uma movimentação muito interessante, que todas as áreas acabam se envolvendo nisso, e a área de inovação ela acaba identificando oportunidades também que possam contribuir no desenvolvimento tecnológico do segmento. Então, realidades como o e-commerce, né, volta a ser algo muito forte e estimulado, né, dentro da empresa nessa situação. Outras áreas como o uso de realidade virtual, por exemplo, né? Então a gente tem um impedimento técnico de trazer pessoas de fora para dentro da indústria. Eu tenho dificuldades também para realizar testes. Eu acho que foi o próprio João que trouxe isso. Vários laboratórios que nos atendem, alguns não estão funcionando. Então, como que eu realizo testes? Enfim, tem a questão da realidade virtual que nos ajuda com esse tipo, pode nos ajudar ou pode ajudar as empresas com esse tipo de treinamento, assistência técnica remota, por exemplo. Então, são coisas que, de uma certa maneira, seguiam uma velocidade normal de cruzeiro dentro das questões de inovação e que elas aparecem como oportunidades que devem ser aceleradas pela indústria nesse momento. Agora, uma outra questão importante, o que a empresa tem feito, tem se mobilizado muito, como várias áreas optaram pelo trabalho em home office, pela questão aí de reduzir o trânsito, né? O trânsito para as fábricas, enfim. Isso acabou virando uma ferramenta que veio para ficar, né? A questão da comunicação entre as pessoas dentro da empresa, né? Então isso acaba sendo acelerado por esses momentos de crise, né? Das reuniões não presenciais. Treinamento de colaborador à distância também é uma outra coisa que foi acelerada com isso. A própria maneira de nos comunicarmos com os nossos clientes e consumidores,
mesmo nessa questão de tranquilizá-los quanto ao abastecimento, né? Uma outra questão aí é a própria uma gestão mais ativa nossa em relação aí ao relacionamento tanto com associações como com os nossos fornecedores para evitar desabastecimento, por exemplo. Enfim, a crise acaba trazendo algumas oportunidades, né, que de novo, vieram para ficar. Então, acho que tem aí uma questão muito importante e a área de inovação ela acaba ajudando a capitalizar ou a capitanear essas mudanças que vieram para ficar. Basicamente isso, Heloísa. Eu acho que eu volto aqui para uma discussão, não é isso? A gente continua conversando aqui. Enfim, tem alguns outros pontos aí para a gente poder trocar ideias, que o benchmarking nesse momento é importante. Eu acho que o benchmarking não só com empresas do mesmo setor, mas como vocês estão propiciando aqui, um benchmarking com empresas que passam por dificuldades distintas às nossas. Isso é bem bacana e bem importante. Legal, obrigada, Fernando. E vou pegar o gancho em um ponto seu aí, né, do impacto do isolamento das pessoas nas atividades de P&D, né? Na pesquisa que nós fizemos, nós perguntamos os principais motivos que teriam afetado para as empresas que responderam que as atividades de P&D foram afetadas negativamente nesse período. Os principais motivos estão, logicamente, na pressão para resolver os problemas de curto prazo, então, no fato de que a quarentena prejudicou não só a dedicação das equipes próprias, mas também de parceiros e dificultou a utilização das facilities para P&D, né, dos laboratórios, tanto próprios como de terceiros, e a suspensão ou redução temporária, né, dos investimentos não operacionais, bem como também incertezas quanto ao faturamento nos anos de 2020 e 2021. Então, de fato, a questão do isolamento, por mais que a gente tenha tecnologias para facilitar o relacionamento das equipes de P&D, dar continuidade relativa às atividades de P&D, relacionamento com cliente, com fornecedores, etc., a gente ainda precisa dos laboratórios, dos pesquisadores estando juntos, né? A gente tem uma pergunta aqui do Felipe Máximo, voltado para a atuação do governo. Felipe, você está no ar, você tem interesse em fazer essa pergunta pessoalmente, Felipe? Felipe Máximo, acho que ele não está conectado. Vamos ler a pergunta do Felipe. Ele sugere que... Felipe entrou. Vamos lá. Você quer fazer essa pergunta pessoalmente, Felipe? Heloísa, ele está com problema no microfone. Melhor ler a pergunta dele. Vou ler a pergunta, então. Tá joia. Felipe coloca que entende que o principal ramo que irá investir em P&D nesse momento é a indústria farmacêutica. E pergunta se o governo está incentivando as empresas do ramo no desenvolvimento de testes, respiradores e outras frentes. Eu acho que a gente tem um pouco aí de direcionamento mais para o João Vicente. O nosso relacionamento aqui maior são com fornecedores de reagente, né? Então, porque são testes, né, para detecção do vírus. Então, eu acredito que o Felipe esteja falando de dose, tanto de de remédio, testes, de droga. né?
testes, os respiradores e outras frentes. Acho que mais de drogas aí, né? Ele não tem dúvida. A corrida agora é quanto tempo em relação a isso. Então, a indústria farmacêutica, o que vai ter, o que eu posso falar aqui que eu tenho conhecimento, é novamente da inteligência artificial ajudando essas empresas da indústria farmacêutica e lendo basicamente percorrendo um histórico grande de publicações médicas científicas a respeito de drogas. Então, são bilhares de artigos científicos ao longo do tempo publicadas e máquinas, robôs estão lendo e fazendo correlações de todos esses artigos científicos já publicados para fazer cruzamentos aí diversos para a busca da cura realmente, do tratamento e logo depois do tratamento da vacina, né? Eu acho que são os dois próximos caminhos que a gente tem que alcançar aí, vindo da indústria farmacêutica, mas de toda a indústria de healthcare, que é a questão do tratamento imediato e depois da prevenção. Essa crise tem demonstrado a nossa realidade em termos das cadeias de valor, né? O que, por exemplo, na indústria de respiradores está acontecendo é a falta de componentes para a montagem ou até o conserto de vários respiradores que estão com problemas nas redes públicas e privadas de saúde, na produção das drogas, né, que até hoje testadas aí, que estão dando os melhores resultados. Nós não temos no Brasil a produção dos princípios ativos, e isso está sendo um gargalo muito forte nesse segmento, porque são drogas desenvolvidas para uma doença tropical, né, malária, que está sendo testada com melhores resultados. No entanto, nós não produzimos no Brasil os princípios ativos. As cadeias, né, que são globais no setor farmacêutico, decidiram, né, por estratégias globais, que esses produtos, que esses princípios ativos fossem produzidos fora do Brasil. Então, a gente coloca aqui está descortinada um posicionamento das cadeias de valor que eu imagino, assim como nesse processo pós-crise, a questão da globalização versus nacionalização será colocada em debate firme. Eu acho que passando o momento principal da crise, acho que em termos de estratégia, isso voltará à tona como um debate de país e de posicionamento das empresas. Então, o que está descortinado é um conjunto de gargalos produtivos nas cadeias de valor. Isso ficou claro principalmente no setor farmacêutico e na indústria produtora dos equipamentos que nós precisamos, né? Então, acho que esse é um grande desafio e um debate que faremos com certeza, e as estratégias de inovação, as estratégias de P&D estarão no centro desse debate, certamente, no meu modo de ver, né? Porque aqui a gente vai poder construir alternativas mais concretas. A gente vê que o governo está tentando, no curtíssimo prazo, suprir esses gargalos nas cadeias de valor com a importação, né? Mas também o peso dos países mais hegemônicos acaba se fazendo valer, com, por exemplo, os Estados Unidos barrando as exportações de vários elementos que a gente precisa para o combate à pandemia. Mas, enfim, é um bom debate para a gente fazer também aí para frente, né? Eu tenho uma pergunta aqui também do Valdemar Barros,
que coloca que a pressão da pandemia concentrou a pertinente construção de planos de contingência focados nas medidas de curtíssimo prazo, com importantes medidas de proteção das pessoas, parceria com fornecedores, operação e logística que garantam atendimento aos clientes. Não é usual as empresas trabalharem em ambidestria estratégica, que as move a tratar essas necessárias medidas para o hoje, e a inovar no modelo de negócios para ser essencial e construir reputação coletiva. Que iniciativas vocês estão trabalhando ou sugerem para levar as empresas a trabalhar inovações que as farão sair da crise mais preparados e fortalecidos? Então, a gente aqui, acho que foi o Ricardo que falou da ambidestria, né, da estratégia ambidestra. Eu queria que vocês explorassem mais um pouco isso, né, o dilema entre o hoje e o futuro, o dilema entre salvar vidas, empregos e empresas, se é que é realmente um dilema válido, e as iniciativas que vocês estão trabalhando em termos de inovação para sair dessa crise melhores. Posso falar? Vamos lá, Ricardo. Bom, o ISQ Brasil em particular, né, faz parte de um grupo, que é o grupo ISQ, e nós trabalhamos dentro da indústria, na prestação de serviço e na consultoria para avaliação de conformidade de equipamentos, né, e de ativos dessas indústrias. Então, mais do que nunca, a gente trabalha aqui, certamente, com ambidestria. E sem querer massificar, a crise é oportunidade, né? E essa crise, em especial, é uma crise para oportunidades de curtíssimo prazo. Então, se a gente olhar, por exemplo, como nós estamos trabalhando hoje, já foi citado aí, nós temos que rapidamente fortalecer a nossa infraestrutura digital, né? Haja vista a quantidade de reuniões de comunicação que a gente tem. A gente tem que trabalhar fortemente no monitoramento, né, através do IoT, né, da internet das coisas, do Big Data, né? E, sobretudo, e pensar muito também como vamos inserir cada vez mais a inteligência artificial. Então, a ambidestria está aí, né? Como tocar o negócio, né, do dia a dia, como continuar a operação do dia a dia e como nos ver rapidamente introduzindo a inovação, né, e aquilo que nós precisamos para uma necessidade de sobrevivência. O que a crise traz? A crise traz uma urgência e também alguns aprendizados significativos no modelo de trabalho e no modelo de demanda. E quando eu falo também na crise, eu falo em pensar, em propor e agir rapidamente. E pensar no contexto mundial, e pensar e entender o que estão pensando os nossos clientes, sobretudo, né? O que eles estão demandando. Isso é fundamental para ser inserido dentro da organização. E cuidar, né, da operação, como foi dito. Nós precisamos olhar fortemente para a operação, ter uma saúde de caixa que é vital e entender que se nós não trabalharmos muito rapidamente e com foco nesse futuro próximo, a gente pode de fato ter problemas sérios e complicados para a continuidade da organização. Isso no contexto mais geral. Então, respondendo essa pergunta, as iniciativas são essas: não modificar a agenda de inovação e sim fortificá-la, né, intensificá-la para aquilo que a gente pode entender que são mudanças de curtíssimo prazo, né, e também entender como é que vai ser essa nova demanda do mercado, sobretudo esse mercado industrial que nós estamos inseridos, né? E de que maneira também nós podemos voltar a trabalhar. Então, aqui alguns pontos são importantes, né? Quando a gente fala em logística, né, uma vez que a gente trabalha dentro das unidades, quando a gente fala, por exemplo, em segurança, né, são todo um conceito diferente. Quando a gente fala em engenharia e tecnologia, é outra coisa dentro da organização. Depois a questão das finanças, né, do caixa positivo.
e depois a relação com o mercado, né? As relações comerciais. Então, são cinco tópicos fundamentais que nós trabalhamos no dia a dia e que normalmente são tratados dentro dessa bimestria. Mas, isso é importante, nós estamos diante de uma crise sem precedente e a saída dela implica ser ágeis, enxergar rapidamente que futuro é esse próximo e propor alternativas. Saímos na frente. É assim que eu entendo esse momento. Legal. Tem as perguntas aqui para o Fernando, da M. Dias Branco, né? Primeiro, como é que mudanças ficarão no ramo da indústria de alimentos? Pergunta do Oswaldo, da Ecoforte. Ana Bouchard pergunta como a M. Dias Branco está explorando as oportunidades que Fernando mencionou e que poderiam ser aceleradas. Como estão encontrando recursos e mobilizando as pessoas? Então, assim, Fernando citou algumas iniciativas que estão adotando de curto prazo, né? Para atender o agora, o excesso de pedidos, resolver gargalos no fornecimento. Vou explorar um pouquinho isso mais, Fernando, por favor. Certo. Primeiro aqui como uma contribuição, né? Como que a M. Dias, no primeiro momento, como que a empresa ela agiu para conter a crise, né? Foram criados um comitê central e subcomitês. Eu acho que isso agilizou muito o tratamento. Então, subcomitês de crise focando pessoas, né? Que é o nosso maior bem, enfim, de todas as empresas. Focando marca e mercado, focando a cadeia de suprimentos e focando também, olhando todo o abastecimento, enfim, produção, e um outro, finanças, que acho que bem falou aí o Ricardo, da proteção ao caixa, que isso é importantíssimo nesse momento. Mas, enfim, como que a gente está olhando para as oportunidades? Eu acho que as duas perguntas estão indo para esse lado. Lógico que, passado um primeiro momento de vamos nos estruturar com esses comitês, enfim, e começar a desenhar um pouco do que cada setor, inclusive o P&D, precisa fazer, olhando o curto prazo, a gente começou a perceber alguma movimentação diferente que veio para ficar, né? Então, tem uma questão muito forte aí, como eu tinha colocado, dessas oportunidades de treinamento à distância, de machine learning, né? Então, o que a gente pode fazer aprendendo com os nossos resultados anteriores de equipamentos, enfim, como que a gente pode fazer para acelerar a questão de indústria 4.0, então, que, de novo, veio para ficar. A questão do e-commerce que eu coloquei, e também passando um pouquinho aí pela questão de tecnologias para atender e para a gente se comunicar melhor com nossos consumidores, de novo, veio para ficar. Essa questão de realidade virtual também, que ela, além de auxiliar no tratamento da crise, né, é algo que a gente olha como uma oportunidade para ficar também depois, né? Enfim, e tem aquelas oportunidades de momento, né, que muitas vezes a gente entendia como necessário e que elas são elevadas a um grau e necessidade de uma resposta rápida, como, por exemplo, a questão das pessoas começarem a cozinhar mais em casa, o convívio familiar que a gente vê aumentado, né? Então, quem está em home office tem crianças em casa, percebe muito isso. O pessoal há mais tempo dentro de casa necessita de uma alimentação especial, né? A própria questão dos idosos, isso como fica, né? Que também é algo que sempre foi visto como um nicho, como que isso fica agora? Vamos fomentar um pouco mais trabalhos nesse sentido, oportunidades aí de incremento na saudabilidade dos produtos, ou vitaminas e
e minerais mais específicos. Enfim, tem várias formas da gente olhar esse momento que o isolamento social acaba trazendo como insights para a empresa. E isso acaba vindo como uma tendência anterior, que agora a gente entende que vale a pena acelerar esses processos. E vieram para ficar de novo. Fernando. A gente mostra como a crise acelera a necessidade de mudanças, dúvida, Luísa, né? Sem dúvida. E as atividades de P&D, as equipes de inovação têm um papel fundamental em dar respostas. O Leonardo Comparse tem uma pergunta aqui muito interessante, justamente sobre essa questão, capacidade de respostas rápidas. Leonardo, quer fazer pessoalmente essa pergunta? Consegue entrar, Leonardo? Acho que não temos resposta. Eu vou explorar então um pouquinho aqui essa pergunta e vou direcionar, a princípio, em primeiro lugar, para o João Vicente. Leonardo coloca que a dinâmica dos mercados já vinha acelerando exponencialmente, que deve continuar assim e que a crise pode ser um excelente teste para as organizações verificarem se as suas competências estão responsivas à mudança rápida. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos prontos para dar resposta rápida? Me parece que desenvolver as Dynamic Capabilities é fundamental, e a inovação é uma capacidade dinâmica, se vista como uma competência organizacional. Abrange todas as áreas, comercial, marketing, para entender melhor o cliente, ler sinais fracos, flexibilidade estrutural para se rearranjar em função das novas oportunidades, a cultura, etc., né? Então, ele pergunta, as empresas estão percebendo essas necessidades com essa crise ou apenas fazendo a gestão de crise e esperando que o mercado volte ao normal? O mercado voltará ao normal? Então, o ponto que ele coloca é bastante interessante. A pergunta é, nossas empresas estão preparadas, principalmente em termos organizacionais e de cultura, para experimentarem, para pivotarem, para terem capacidade de adaptação, principalmente nesses momentos de crise. João, como é que você está vendo isso, não só na Hermes Pardini, mas de maneira geral? E aí fica uma pergunta, né? Até que ponto, já emendo com uma outra pergunta que é complementar, até que ponto as empresas que já experimentaram processo de transformação digital anterior à crise têm maior capacidade de resposta rápida? Bom, Luiz, a pergunta aí do Leonardo, a gente já vinha, e o mercado de saúde em geral, trabalhando em torno de 1 ano e meio a 2 anos, exatamente nesse ponto que o Leonardo questiona, da experiência do cliente, né? De mapeamento de jornada, identificação de pontos de dores, melhoria nessa jornada para que seja mais fluida, mais digital. Então, isso já vinha sendo feito a todo vapor, grande parte, em torno de 80% do investimento em digital, investimento em tecnologia, vinha exatamente desses mapeamentos de processos de jornada e na questão do autoatendimento, né? A gente já vinha trabalhando fortemente nisso e realmente agora teve essa parada, mas no fim do dia, o CAPEX gerador de receita, ele permanece, ele tem que permanecer. Então, eu acredito que isso não vai sair da pauta, continua na nossa pauta toda essa experimentação do nosso cliente, do nosso paciente,
a todo vapor. Isso aí não volta atrás mais, Leonardo, na minha opinião, tá? É um caminho sem volta, que iniciou, pode ter um período aí de banho-maria, mas os investimentos vão voltar em relação a isso, e a gente nota claramente que a indústria de saúde, healthcare em geral, ficou um pouco para trás em relação às outras indústrias em relação a esse assunto. Então, isso não muda, tá? Na minha opinião. E a gente vai chegar aonde a gente gostaria, que são duas iniciativas, aí, uma do governo bastante interessante, que é o Conect SUS. A gente já vem participando desde a semana passada, todos os players de healthcare do país, junto com o SUS, e o SUS querendo exatamente contribuir para essa digitalização e para esse melhor conhecimento do paciente. A gente tem, de um lado, inteligência artificial, Big Data, Analytics, ao mesmo tempo a gente tem prescrição em papel. Então, o SUS vai chegar aí tentando uma interoperabilidade entre todos esses players. A Lei Geral de Proteção de Dados vai ajudar nesse quesito, porque o dado passa a ser, sempre foi, né? Mas oficialmente passa a ser do paciente, e o paciente pode levar esse dado para onde ele quiser, para o hospital que ele quiser, para o laboratório que ele quiser. Ou seja, a gente passaria a ter uma interoperabilidade maior entre os players de saúde. Isso ajudaria muito o Sistema Único de Saúde do Brasil. E essa iniciativa antecipou algo que a gente já previa, mas já começou desde a semana passada. Então, acredito que a partir daí, de ter um prontuário único do paciente, todos os seus dados históricos ali em um único local, para acesso de diversos players de saúde, a gente vai ter uma redução do custo de saúde no Brasil. Consequentemente, a gente vai estar tratando o paciente certo, na hora certa, da forma certa, que é um conceito muito em voga e cada vez nós vamos ouvir mais, que é a medicina personalizada. Eu acho que isso a gente vai chegar, como existiu o marketing one-to-one, a gente vai chegar na medicina one-to-one. Então, isso é um caminho sem volta. Acredito que os investimentos não vão cessar em relação a isso. Existe muita oportunidade de melhoria, tanto qualitativas quanto quantitativas, para a redução do custo de saúde no Brasil, que é altíssima, não só no Brasil, no mundo, taxas altíssimas, muito acima da inflação, e que o ecossistema não se sustenta dessa forma. Isso está bem claro para a indústria de saúde. Então, a colaboração, o compartilhamento de dados, um prontuário eletrônico único do paciente, aliado à tecnologia que a gente já trabalha, que a gente vem cada vez mais aperfeiçoando, eu acho que vai ser um casamento interessante e que a gente vai sair muito mais fortalecido em relação ao passado. Muito bom. João, muito obrigada. E você já fechou aí com o último ponto, nosso tempo está encerrando. Eu queria abrir para a gente fechar com esse gancho aí do pensar o futuro. Qual é a agenda pós-crise? Ouvir um pouquinho, em 1 minuto, o Ricardo, em 1 minuto, o Fernando. Qual é a agenda? Como é que vocês estão pensando na área de inovação, a agenda pós-crise? Bem, Heloísa, nós estamos aqui muito rapidamente aqui acreditando, né, como já foi dito aí, que após essa crise teremos de fato novos modelos de demanda, que envolverá toda uma sociedade, né, isso daí no contexto mundial, né, e que deveríamos olhar para o nosso core business, né, nos permitir reinventar, porque seremos solicitados pelos nossos clientes. Então, se já tínhamos uma agenda mais ou menos organizada para todo o processo de inovação, o regime de urgência é imposto sobre essa agenda, no sentido de a gente ser muito mais rápido e dar resposta muito mais rápida para o mercado. E como nós trabalhamos com tecnologias de ponta, né, é preciso ter essa visão muito clara, né, e essa liderança muito forte dentro da organização para que isso possa ser disseminado e que isso possa ser entendido por todos, né? Quer dizer, é a urgência de sobrevivência a curto prazo, né, para um novo modelo, digamos assim,
de uma demanda como um todo, em todos os aspectos da sociedade. Então, enxergar isso e trabalhar nisso já é um ponto muito forte para provocar essas mudanças que exigirão muita rapidez na consolidação das mesmas. Muito bom, Ricardo. E você trouxe aí um outro elemento importante, né, que é a liderança para a inovação. Com certeza a gente vai explorar esse tema aí mais para frente, né? Como o CRI sempre aborda esses temas estratégicos. Fernando, queria que você então fechasse aí para a gente poder fazer o encerramento com o Hugo na sequência. Bom, eu acho que, assim, primeiro, momentos de crise, a gente já está acostumado a isso na sociedade, né? Momentos de crise impulsionam a inovação, isso não tenho dúvida nenhuma, né? A gente vai aprender a fazer de uma forma muito melhor o que a gente já fazia antes e achar várias soluções para isso. Vai passar a ser o novo normal. Muita coisa passa a ser o novo normal do que a gente está vivenciando hoje, já que é uma crise de escala global. E dentro dessa questão, eu acho, quando a gente fala de ser global, eu lembro também a importância da inovação aberta, do tratamento de situações, né? E agora, um pouquinho mais à frente, né? Olhando o passado, aí, ao apagar esse incêndio que muita empresa está sofrendo, olhar para as oportunidades que outras empresas, mesmo empresas que de outros segmentos, né, não olhar só para a empresa, como essas de outros segmentos, às vezes até muito mais afetados pela crise, como eles passam por isso, para a gente aprender também. E a questão dessa troca e dessa abertura para soluções vindas de outras de empresas, de startups, por exemplo, né? ou mesmo de fornecedores. Assim, eu acho que é o momento da gente abrir mais as nossas dores, nossos problemas, enfim, para outras empresas nos ajudarem. Vai ser um momento de muita união. É isso que eu acho que vai ajudar também a funcionar e trazer mais inovação. Muito bom. Obrigada, Fernando. Nós temos aqui outras perguntas, mas em função do tempo, a gente direciona para os nossos convidados, a quem agradeço mais uma vez pela importante contribuição e troca com o CRI, e passo a palavra para o Hugo, o Carlos, para encerrarem. Carlos, gostei do dedo. Hugo. Pessoal, desculpe pela voz, mas acho que assim, os recados são os mesmos de sempre, né? Agradecimentos. Eu acho que a comunidade é sempre ativa para a gente poder estar compartilhando e trocando, né, experiências. Eu acho que isso é muito válido. E o último recado é que a gente vai enviar para vocês o convite do próximo encontro. A gente entra em detalhes com vocês pelo e-mail, pelos grupos. E recordando que vai ser um tema dedicado à inteligência artificial e o impacto dessas tecnologias nas atividades de inovação. Só queria agradecer, passo a palavra para o Carlos e para a Ana, para eles poderem fechar com uma voz melhor do que a minha. Obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Ana? Só um comentário, eu acho que me surpreendeu nesse nosso webinar, quanto que as oportunidades de maior digitalização se destacaram nos 3 convidados, e isso me surpreendeu positivamente, né? Eu acho que essa última fala do Fernando, que os momentos de crise impulsionam a inovação. Então, nós também agradeço a todos. Dois pontos. Essa pesquisa que a Heloísa citou no início do debate foi realizada junto com a ANPEI e ela está nos ajudando a entender melhor o que fazer nesse momento e principalmente como preparar aí o papel da inovação na pós-crise, na recuperação das empresas. Normalmente, nossa equipe, nós somos muito agregadores, né? Fazemos isso que fazemos bem, que é trazer as pessoas para trocar, mas dessa vez nós queremos ter uma opinião. Então, com a ajuda de vocês, desses debates, nós vamos fazer uma série de recomendações para as empresas, um how to do, né, o que fazer nesse momento para preservar nossa capacidade de inovar
e preservar o papel da área de inovação, gerando resultados tanto no curto prazo, como foi destacado, como no futuro. Então, eu convido a todos para que tiverem sugestões para esse nosso momento de proposição, ser propositivo, que fique à vontade para nos mandar. Nós temos hoje virtualmente no WhatsApp 2 grupos de WhatsApp, o grupo CR Nacional do CR Minas, e com a ajuda da Letícia e do Valdemar, vamos criar também um grupo do CR Ceará, Fernando, para dar continuidade a esse diálogo. Tivemos aqui outras pessoas do grupo participando nessa troca. Então, o nosso objetivo ao longo desses meses de isolamento social é manter acesa essa chama desse contexto de troca de informação, troca de experiências e aprendizados mútuos. Então, por favor, nos mandem as suas dores, os seus incômodos, as suas preocupações, para que a gente possa também contribuir com vocês, provocando mais debates, mais trocas. Como o Hugo falou, hoje foi muito falado o tema uso de inteligência, machine learning, etc. E esse é o tema do nosso próximo encontro, entendendo que esse é realmente o momento de usar novas tecnologias, como o Ricardo chamou a atenção, para nos ajudar no esforço de inovação. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e fiquem saudáveis e Feliz Páscoa. Nos vemos na semana que vem. Feliz Páscoa para todos. Obrigada. Um abraço. Obrigado, Heloísa. Obrigada.